Fala pessoal, tudo bem? A gente vai finalizar aqui o conjunto completo da placa, colocando o suporte, a linha de chamada e depois a placa, beleza? Uma correção interessante aqui na questão da inserção do suporte, ó, quando você clica para inserir o suporte, né, ele está pedindo a angulação e ele rotaciona de acordo com a movimentação aqui do cursor. Eu vou colocar uma linha tracejada ali para que fique legal também essa representação aqui da rotação, tá? Isso vai ser feito aqui no momento em que você pede o ponto clicado, né, para especificar a rotação. E como isso vai funcionar? Você vai precisar criar aqui antes, ó, um prompt point option, tá? Vou chamar isso aqui de ops ponto. Ele vai ser igual ao new prompt option. Prompt point option, né? Vamos copiar aqui essa mensagem, vamos trazer aqui para dentro, ó, tá? A mensagem que ele está pedindo para você especificar a rotação do suporte. E no opt do ponto, a gente vai colocar aqui o base point, ó, tá vendo, ó? Base point vai ser o ponto clicado da placa, né? A gente vai amarrar a linha base ali, a linha temporária que fica aparecendo conforme você mexe o cursor. Ela vai ser amarrada no ponto base do suporte até o nosso cursor ali que está sendo movimentado. E aí você vai fazer o que? Aqui no opt ponto, após setar o ponto base, você vai colocar assim, ó, use base point. Então você vai colocar como true. E o opt ponto aqui, ó, use dash line, você pode colocar como true para ele usar uma linha tracejada. E esse opt ponto, ele vem parar aqui dentro do seu get point, tá? Vamos compilar e ver o que mudou com essa opção. Então vou dar aqui o netload, né? Vou carregar lá a DLL, vamos chamar aqui o sinaliza, né? Vou jogar aqui do lado. Aqui, ó, regulamentação. Quando a gente pegar, por exemplo, qualquer placa aqui, ó, e clicar num ponto, olha que legal, ó. Agora você já tem uma linha, né, tracejada ali, ó, simbolizando, né, aonde ele está usando como base, tá? Então eu vou inserir aqui esse suporte aqui só para a gente poder tirar algumas dúvidas. Alguns vídeos atrás a gente criou o comando linha de chamada, né? Que a gente fala assim, ó, eu quero um ponto base, né? O segundo ponto e o terceiro ponto, ele pede o tamanho da seta. Vou colocar 0.1, por exemplo, ó. E ele cria, né, o seu líder. A gente vai precisar tentar alinhar esse líder aqui, ó, com o ponto correto, né, ao qual esse líder vai sair para dizer qual é a placa que vai ser fixada ali. Vamos voltar aqui no código, ó. Como que isso vai funcionar? Depois que você, por exemplo, fez a inserção aqui do suporte, ó, a gente já vai sair com o nosso líder. Só que essa remoção do evento aqui, ó, ela tem que ser feita, né, de qualquer maneira. Então vou jogar um else aqui, ó. Vou jogar, né, porque se o usuário cancelar, você tem que fazer o quê? Você tem que tanto remover o evento, né? Vamos ver se a gente tem alguma transação aberta. A gente não tem nenhuma transação aberta, mas se o usuário apertar o ESC aqui na questão da rotação, você não vai poder prosseguir. Então você vai chamar aqui a transação, né, dentro do else, ó. Vamos fazer o quê? A gente remove o evento de rotação, tá? Recebe aqui, ó, eu vou receber ele como block reference, né? Block reference, que é o bloco suporte, né? A gente vai precisar deletar ele porque o usuário cancelou o comando, né? Ele não quer. Se ele não deu OK ali, a gente precisa cancelar o comando e excluir o bloco. Então a gente remove aqui, ó, de suporte, né? A gente abre ele para escrita, né? As block reference. E aí a gente dá um bloco suporte aqui e dá um erase, tá? Isso aqui eu já me preveni ali se o usuário der um cancelar, tá? Mas se ele especificou a rotação, a gente vai precisar então começar a criar o líder, né? Então, de qualquer forma, a gente vai precisar então também da transação. Como a gente vai precisar da transação nos dois, é legal a gente fazer o que? A gente vem, recorta essa transação aqui, ó, joga aqui para cima, né? Traz aqui o commit e os dois conceitos ali e joga para cá, beleza? E aí você já
organizou aqui, já ajustou, né, essa questão aí da transação. Como a gente vai precisar da transação nos dois, então é interessante fazer isso aí, beleza? Se o usuário ele deu o OK, a gente vai precisar receber o nosso bloco de suporte, né, que está rotacionado. Então eu vou copiar esse código aqui, ó. A gente vai usar ele nos dois casos, então a gente pode recortar e jogar ele aqui para cima, né? Como a gente utiliza ele nos dois casos, ó, tanto se o usuário for apertar OK, como se ele cancelar, né? Se ele cancelar, a gente apaga. Se ele apertou ali para rotacionar, a gente vai começar a criar o nosso líder. Vamos lá no nosso main. Então, vindo aqui no main, ó, eu tô lá no comando de linha de chamada. Veja que a gente tem, ó, a gente pede 3 pontos para o usuário. Nesse caso aqui, a gente vai pedir só 2, ó. Então, vou copiar isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl C. Vamos lá no nosso formulário. Aqui dentro, depois que ele apertou OK, né, que ele especificou ali a rotação, o bloco foi inserido certinho. Aí a gente começa a pedir, especifique vou colocar aqui como um primeiro ponto. E depois, vou colocar aqui, especifique o local da placa. O local da placa, tá? Então, aqui vai ser, a variável vai chamar PT1. Chamar isso aqui de PT1. Esse aqui a gente vai chamar então ele de PT2 e esse aqui PT2, tá? Então já peguei os 2 pontos que eu preciso, né, para o líder, e o primeiro ponto, na verdade, vai ser aonde a seta vai ficar, né? Se você observar aqui, ó, no código, o primeiro ponto é o ponto onde a seta fica. A gente vai precisar então do model e do líder. Então vou copiar aqui o model, ó. Vamos copiar o model. Vamos jogar aqui o nosso model, a gente precisa dele para adicionar, né, o líder. E vamos copiar aqui o líder. Veja que ele usa o append vertex, né? Vamos copiar tudo essas informações aqui, vamos dar um Ctrl C. Vamos aqui no nosso formulário e vamos dar um Ctrl V, tá? O que vai faltar aqui, Messias? O primeiro vértice dele, a gente vai precisar calcular. Então, ele vai colocar de fato aqui, né, os 2 vértices, que são esses 2 pontos que a gente criou, mas o primeiro é da onde ele vai sair. E para ficar simples aqui a identificação desse primeiro ponto aí do nosso líder, eu vou editar cada bloco desse daqui colocando um point ali dentro, tá? Então a gente só vai ter só um point, né, o objeto point do CAD. E aí a gente percorre e pega ele ali para a gente poder sair com o líder, para a gente não precisar calcular nada, né? Criar vetores, enfim, calcular posições, tá? Então a gente vai pegar, vou começar aqui, por exemplo, ó, pelo triplo, ó, vou pegar aqui, né, botão direito, Block Editor, tá? Aí eu vou digitar o comando point, e aí eu vou criar esse ponto, né, bem aqui no meio, né, onde eu quero saber, né, o local aí do meu início do líder, tá? Então, um pontinho tá ali dentro, tá? Vamos dar um Close Block Editor e dar um Save. E aí você vai repetir isso aí para cada bloco desse. Vou fazer aqui rapidinho. Então, depois de adicionado todos os points aqui dentro dos blocos, a gente vai salvar eles sobrescrevendo os blocos que estão lá naquele diretório do disco local C, tá? Para isso, a gente vai usar o wblock. Então, wblock, vamos pegar aqui a opção block, ó, vamos pegar o braço projetado em coluna, 3 pontinhos, vamos até lá o disco local C, meu plugin, suporte, braço projetado aí em coluna, vamos salvar por cima, né? Colocar aqui como sem unidade, ok, replace file, tá? Então a gente fala não aqui. E aí você vai repetir esse mesmo processo para todos os blocos. Por exemplo, aqui coluna dupla, né? Vamos salvar lá em suportes. Então salvamos e sobrescrevemos, né, todos os blocos com o ponto lá dentro. Agora a gente vai vir aqui no nosso código, ó, e a gente vai tentar pegar esse ponto para que a gente consiga colocar ele aqui, né, como primeiro parâmetro aí do nosso líder. Para a gente poder pegar aquele ponto na posição real mesmo dele dentro do desenho, né, porque a gente tem uma situação em que você tem a posição dele dentro do bloco e tem a posição dele dentro do DWG real ali do projeto. Para
Para a gente poder pegar ele nessa posição, a gente vai precisar explodir esse bloco, né? Lembrando que ele não vai gerar nada ali no desenho, essa explosão causa a criação de objetos temporários que não são inseridos dentro do desenho, apenas aqui na programação. Então a gente vai fazer isso e vai identificar, né, o ponto ali dentro e vai pegar a coordenada dele e colocar dentro da linha de chamada, tá? Para isso a gente vai precisar criar, se você pegar aqui o seu bloco de suporte, ó, e der um explode, né, você vai ver que você vai precisar passar um DB Object Collection dentro dessa function. Então aqui, ó, eu vou criar esse DB Collection, né, DB. Então vamos colocar aqui, ó, DB Object Collection, né? Então vamos colocar aqui, ó, lista objetos é igual, né, a new DB Collection. Então a gente cria uma coleção vazia. Vamos pegar essa coleção aqui de objetos e jogar ela aqui dentro, ó, tá? Então assim que ele explodir o bloco, ele vai preencher essa lista com todos os objetos que estão aí dentro desse bloco. Nesse momento a gente vai fazer um for each aqui, né? A gente tem um DB Object, então eu vou chamar de objeto, tá? Em quem? Em lista objetos. Próximo passo é a gente verificar o tipo, né, desse objeto para ver se ele é do tipo DBPoint, para a gente conseguir pegar o pontinho lá dentro do bloco. Então a gente vai fazer assim, ó, se o nosso objeto, né, .getType, então vamos rodar um getType, for igual ao typeof, né, de DBPoint, aí sim a gente vai fazer alguma coisa. Se a gente encontrou o ponto, a gente vai precisar receber ele aqui, né? Como o DBPoint é uma classe abstrata, você vai precisar fazer aí, né, o trycast para DBPoint, para você conseguir utilizar o objeto como um ponto de verdade, tá? Feito isso, agora a gente vai dar o append aqui, né? Então ele vai fazer o for, a gente vai dar o primeiro append da posição da nossa linha de chamada, vai ser o position desse ponto aqui, ó. Então a gente troca aqui ponto position. Dessa forma a seta vai sair exatamente lá do local lá do nosso suporte, né? Aí você vai fazer o append do ponto 1, né? Especifique, vou colocar aqui o primeiro ponto e especifique o local da placa, beleza? E aí ele vai colocar ali as informações. O tamanho da seta aqui, eu vou utilizar um tamanho de 0.1, tá? Só que isso aí pode virar um parâmetro depois em algum arquivo de configuração. Eu preciso também remover aqui a questão do point monitor, né, que está monitorando ali a rotação. Então vou remover aqui também dentro desse if, tá? E aí a gente vai precisar também aqui dar um break, né? Se ele já achou o tipo de ponto, a gente vem aqui e dá um break para ele poder parar o for each, ok? Vamos rodar isso aqui para a gente poder ver funcionando lá no AutoCAD, ó. Então eu vou só alterar aqui, compilar e carregar lá dentro. Depois de carregado aqui o programa, eu vou pegar aqui uma placa, tá? Só que aconteceu um problema aqui que é simples de resolver e eu vou te mostrar que você pode resolver apenas alterando a ordem ali da remoção do evento, né, de monitoramento. Porque olha só, quando eu clico para inserir o suporte e vou clicar para confirmar a rotação, veja que ele pede o primeiro ponto e o local da placa. Nesse momento ele ainda estava monitorando o cursor, né, enquanto você já estava especificando ali a linha de chamada. Então basicamente aqui, ó, você vai só inverter a ordem, né, de remoção do evento, ó. Então aqui o evento, ao invés de você remover ele por último, assim que é clicado, né, você já pode fazer a remoção aqui do evento, tá? Então vamos compilar novamente e rodar novamente lá. Então veja, eu vou fechar aqui, vamos rodar novamente lá o comando, ó, netload, vamos pegar pela data aqui de modificação, né? Então vou rodar aqui o sinaliza. Vamos pegar aqui a regulamentação, vamos pegar novamente a placa de pare, clicou num ponto, especificou a rotação do suporte, primeiro ponto, local da placa. Então ele conserva agora, né, o local do suporte.
Então ficou bem bacana, né? Então você pode escolher a posição. Depois a gente vai fazer também essa linha de chamada, né? De uma forma dinâmica, para que fique legal aí também, você consiga ver, né, a posição que vai ficar essa linha de chamada. Então no próximo vídeo a gente vai colocar então a placa com os atributos.